Fala, minha turma! Hoje vamos falar sobre o VGHF11, porque nesses últimos meses o VGHF tem caído muito e eu queria entender por que isso está acontecendo. Então eu fui atrás para dar uma pesquisada. E eu gostaria muito que vocês me acompanhassem nesse estudo. E como eu sempre digo aqui, pessoal, eu não sou nenhum investidor profissional, eu sou apenas um investidor comum que está querendo estudar mais e querendo conhecer mais sobre esse universo. Então, se você observar algum equívoco da minha parte, por favor, fique super à vontade para deixar aqui nos comentários, porque eu vou adorar ler e aprender com vocês também. E galera, eu também me dei conta que eu acumulei 100 cotas do VGHF11 e que com essas 100 cotas eu alcancei o tão famoso número mágico. E o que seria esse número mágico? É o seguinte, pessoal, com essas 100 cotas do VGHF eu já consigo comprar mais uma cota do VGHF sem tirar do meu próprio bolso. Isso é ou não é uma parada maneira? Eu não preciso gastar para comprar mais cotas dele. Não significa que eu não possa aportar mais, mas com ele sozinho eu já consigo comprar uma cota dele. Mas mesmo com essa conquista, ainda tendo essas quedas todas, ficou uma questão: vale a pena eu continuar com esse ativo na carteira? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então, sem enrolação, vamos lá fazer esse estudo. Então aqui no site do Investidor 10, que é o site que eu sempre falo para vocês que eu uso para acompanhar minha carteira, que eu deixo o link sempre fixado aqui nos comentários e que eu também uso para estudar os ativos que eu tenho em carteira, a gente vai fazer um panorama de como está o VGHF hoje, tá bom, pessoal? E a cotação dele hoje está em 8,67, o dividend yield nos últimos 12 meses está em 13,73%, o P sobre VP está em 0,95, então ele se encontra com um deságio de 5%, liquidez média diária de 4,05 milhões, variação nos últimos 12 meses de 4,08% positivo. E aqui embaixo, se a gente olhar a cotação do VGHF, mas eu não quero olhar a cotação ajustada não, porque a cotação ajustada ela tem o valor dos dividendos. Eu quero olhar a cotação padrão para a gente ter uma noção melhor de como que está a cotação nesses últimos meses, né? Então, pessoal, aqui a gente vê que ele vem bastante lateralizado, mas aqui, ó, em março de 2024, a gente vê essa queda brusca aqui do VGHF, batendo esse fundo aqui de 8,63. E é sobre isso que a gente vai estar falando hoje. E aqui para baixo a gente tem outras informações sobre o VGHF11. Aqui o valor patrimonial dele por cota está em 9,16 e com aquele deságio que eu comentei para vocês de 5%, o valor da cota hoje está custando 8,67. Está comprando ele com desconto. Ele é do segmento híbrido, isso significa que a carteira dele é diversificada em mais ativos, né, em mais setores. Ele investe em CRIs, investe em outros fundos imobiliários, investe em ações. Então ele tem uma carteira bem diversificada. Ele tem um valor patrimonial hoje de 1,51 bilhões. O último rendimento dele foi de 9 centavos. É um fundo que, por não ter imóveis físicos, ele não tem vacância também. Tem uma taxa de administração de 0,90%. É uma taxa igual a do MXRF11, por exemplo, não é uma taxa muito alta. E você vê que ele tem uma constância de pagamentos boas, né? Ele teve esse ápice aqui em 2021, final de 2021, mas depois ele lateralizou aqui. E engraçado que eu lembro que quando eu entrei aqui em outubro de 2022, estava tendo uma deflação e ele foi um fundo que surpreendeu, que pelo fato de ser um fundo mais arriscado, né, middle risk, ele se manteve constante ali, né, variando entre 9, 10 centavos por cota de rendimento. E depois de dar uma olhada nesse panorama, eu fui lá atrás para entender o que fez acontecer essa queda abrupta aqui nas cotações do VGHF. E para isso a gente precisa ir lá nos relatórios gerenciais para dar uma olhada e eu vou trazer tudo aqui para vocês. Bom, e para começar eu tive que ir um pouco mais lá atrás no relatório gerencial de abril de 2024 para poder dar um panorama melhor para vocês também. Aqui ele tem um comentário do gestor e ele fala basicamente sobre a estratégia do fundo, mas isso eu vou deixar para falar com vocês um pouquinho mais para frente. Continua acompanhando que eu ainda vou falar sobre isso nesse vídeo. Mas o que mais importa nesse relatório para mim aqui são essas considerações sobre as alocações feitas no VGR11 e no CRI VGRI. Aí ele fala aqui: conforme apresentado no relatório anterior, o fundo investiu no último dia do mês de março 61 milhões em cotas do VGR11, fundo de tijolo multi-estratégia gerido pela Valora, além de um total de 70,8 milhões no CRI VGRI mezanino, operação que representa a parcela de Sellers Finance a vencer em março de 2025, tendo inicialmente como credor o vendedor dos ativos,
fundo BRCR11. Opa, caiu um negócio aqui. Sobre o investimento do fundo em outros fundos geridos pela Valora, caso de aquisição das cotas do VGR11, é importante frisar que esse tipo de operação está de acordo com o aprovado pelos próprios cotistas do fundo em consulta formal. Lembrando que nesses casos a gestora não cobra parcela referente à taxa de gestão do fundo, além desses investimentos estarem limitados a 20% do PL total do fundo. Em relação ao CRI VGRI mezanino, é importante salientar que o CRI inicialmente foi emitido com um cupom de CDI mais 4% ao ano e que foi alterado para CDI mais 3% ao ano, visto que o fundo adquiriu esse CRI com desagem em relação ao seu valor de face. Esse CRI, após esse reajuste, representa para o fundo uma rentabilidade de CDI mais 6% ao ano, uma rentabilidade muito boa, o que na opinião do time representa uma relação risco-retorno bastante atrativa e consonante com o mandato do fundo. Então, resumindo essa conversa aqui, pessoal, o que aconteceu? O mercado viu isso como conflito de interesses. E faz todo sentido, porque você pega um fundo de uma gestora, ele vai lá e investe em outro fundo da mesma gestora, num CRI da mesma gestora. Imagina se esse CRI aqui resolve dar um calote. É um problema armado, porque quem vai pagar se é da mesma gestora? Né? É um problema, pode ser um problema. E aqui eles falam uma coisa também, ó. É importante frisar que esse tipo de operação está em acordo com o aprovado pelos próprios cotistas do fundo em consulta formal. Eu não sei que consulta formal foi essa, porque eu não sei se eles emitiram algum fato relevante, mandaram algum e-mail, porque eu não lembro de ter visto nada sobre isso. Inclusive, se vocês viram alguma coisa sobre isso, deixa aqui nos comentários que vai ajudar a gente no estudo. Eu particularmente achei esse movimento estranho, da forma com que foi feito, eu achei muito estranho, porque eu não vi nada. Eu só vi no relatório gerencial de março, a gente está vendo esse relatório de abril, porque tem essas considerações dos gestores aqui. Mas essa compra de ativos foi feita em março. E até é engraçado que o VGHF solta o relatório gerencial no dia 15 de cada mês, mais ou menos. E aqui, ó, dia 14/4, dia 15/4 foi o dia que saiu o relatório gerencial em relação a março. Aí a gente vê aqui, ó, a cotação despencando, saindo aqui de 9,12, já tinha rolado uma queda aqui, aí saiu aqui de 9,12 para 8,63, teve uma queda bem grande aqui. Outra coisa que eu achei um tanto curiosa aqui no relatório de abril, é que se a gente for aqui em vendas, ó, cadê? Aqui, ó, eles venderam 25 milhões do VGRI. O que para mim não faz sentido nenhum, porque se no mês eles compraram 70 milhões, no mês seguinte eles venderam 25 milhões, eles não falaram nada, não justificaram nada, então me faz pensar que o mercado bateu tanto neles que eles resolveram até reduzir a posição deles. Não, brincadeira, eu não acredito que seja por isso que eles tenham vendido, né? Seria muito emocional fazer isso. Eu não acredito que seja isso não, mas ficou engraçado isso. E agora eu queria falar também dos pontos positivos desse fundo, pessoal. Aqui no último relatório que eles soltaram, em maio de 2024, no comentário do gestor, esses dois primeiros parágrafos aqui, ele fala mais ou menos sobre a rentabilidade do fundo, mas para mim a cereja do bolo está aqui, ó, nesses outros parágrafos aqui. Leiam comigo com atenção isso aqui, ó. Em relação às alocações, ao longo do mês de maio, foram adquiridos um total de 65,4 milhões em ativos e vendidos um total de 71,7 milhões, uma venda líquida de 6,3 milhões. Ainda em linha com o processo de reequilíbrio de sua carteira, o fundo vendeu um total líquido de 5,9 milhões em posições integrantes da carteira Valor, especialmente fundos imobiliários. Com esses movimentos, a carteira de Valor passou a representar 3,2% do total de ativos alvo do fundo versus 32,4% no mês anterior. Ou seja, estão diminuindo a posição dos fundos imobiliários. Óbvio isso aqui, está deixando claro. Os movimentos mais importantes feitos ao longo desse mês foram dentro da carteira de CRI, que se manteve praticamente do mesmo tamanho, com compras e vendas da ordem de 63,3 milhões e 63,7 milhões, respectivamente. Entretanto, aproximadamente 88% do valor de compras foi de CRIs indexados ao CDI e aproximadamente 69% do volume de vendas de CRIs indexados com IPCA. Ou seja, estão diminuindo a posição do IPCA e aumentando a posição em CDI. Por quê? Porque a nossa taxa de juros parou com a queda, deu uma pausa na queda. Então, eles, pensando no juros futuro, eles estão querendo se indexar mais ao CDI para ter uma rentabilidade maior. Com isso,
a representação de CRIs indexados ao CDI na carteira de CRIs passou a ser de 37,4% versus 33,7% em abril. Esse movimento está em linha com o foco da gestão em melhorar o carrego de fundo no curto prazo. E isso foi uma das coisas que sempre me chamou a atenção nesses quase 2 anos, né, que eu invisto no VGHF11, que é essa gestão ativa. Eles estão sempre comprando, vendendo algum ativo, sempre tentando melhorar a performance do fundo. Então, pensando nisso, eu fui procurar saber sobre esse VGRI, né, por que estava tendo todo esse problema, e eu quis ver se era tudo isso mesmo. Aí primeiro eu vi aqui que o PL dele representa 3,2%, né, da carteira do fundo. E ele individualmente é o maior aqui, é o mais concentrado. Então isso é um risco, né, tá concentrado ali. Mas em compensação, o duration aqui, o que é o duration? É o tempo que ele vai demorar para rever esses investimentos de volta, né, para ter esse dinheiro de volta. É de 0,7, ou seja, espera-se que daqui a 7 meses ele já reveja os seus investimentos. Se a gente olhar aqui para baixo, ó, aqui, ó, tem 4,1, 6,8 aqui com PL de 2,52, 6,9. Tem alguns até aqui que são mais baixos, aqui 0,5, que são investimentos de mais curto prazo. Então o risco também é um pouco menor. Então isso me faz pensar muito se a gente tem que realmente ficar esquentando tanto a cabeça com isso. Eu entendo que é estranho, é um sinal de alerta, né? Para a gente ficar mais atento ao fundo, para ver se ele vai ter outras transações dessa forma, que vai ser meio duvidosa para a gente. Então eu acho importante a gente ter atenção, e por isso que a gente tem que estudar os ativos que a gente tem na carteira. Mas eu não vi isso aqui como um problemão. Cara, a gente vê, se a gente for ver aqui, ó, o portfólio dele, ó, por exemplo, a gente vê aqui, ó, que os indexadores dele, a média aqui, ó, é IPCA mais 9, a taxa média dele, ó, CDI mais 4,35. Aqui ele faz um comparativo com o valor patrimonial da cota. Ó, por exemplo, se a cota tivesse no valor patrimonial, que é 9,16, você teria um dividend yield mais ou menos de PCA mais 9,25, ou CDI mais 9,91. Aqui na situação mais baixa, que seria 8,80, você teria o yield bruto de PCA mais 9,62, CDI mais 4,07. Ele está 8,67, então você está ganhando ainda mais que isso aqui. Então acho que é uma balança risco-retorno que a gente tem que ter com o fundo, que a gente tem que ter um cuidado ao analisar, né? Aqui na carteira a gente vê essas alocações por ativo. Aí a gente comparando aqui com o de abril, a gente vê os fundos imobiliários diminuindo, 35,4 para 35. A gente vê essa movimentação aqui, ó, 59 de CRI para nesse mês 59,3. Ele aumentou um pouquinho a posição aqui nos CRIs. Ele basicamente tirou de fundo imobiliário e passou para CRI. Aí aqui agora nos indexadores dos CRIs que ele fez um maior movimento. Ele reduziu essa posição desses CRIs IPCAs. O que é esse IPCA, pessoal? Se o IPCA for negativo, ou seja, deflação, ele tem uma variação negativa também. Agora esse IPCA com variação positiva, que é a maior parte, ele diz tudo aqui, ó. IPCA apenas positivo, considera apenas a variação positiva do IPCA. Portanto, quando o IPCA é negativo, adota-se o valor de 0 para o índice. Variação positiva com compensação. Caso o IPCA seja negativo, adota-se 0, porém é recompensado com índices positivos nos meses subsequentes. Então ele reduz essas posições aqui dos mais arriscados, digamos assim, e aumenta nos mais seguros, aumenta no CDI, que é o que ele está pensando, né, que ele está vendo que a taxa de juros vai estar mais alta, então ele acha que a rentabilidade vai ser melhor. Então ele sempre faz essa movimentação na carteira. É uma visão que, na minha concepção de investidor, eu gosto muito desse fundo. Isso não é recomendação de compra nenhuma, tá, pessoal? É a minha estratégia. Inclusive, se vocês discordarem ou acharem algum ponto aí, por favor, comentem aí. E aqui a gente consegue ver como é que está o VGHF dentro da minha carteira. Como eu comentei com vocês, eu cheguei a 100 cotas e o meu preço médio está exatamente o valor patrimonial da cota. Mais didático que isso, impossível. Porque aqui o P sobre VP
está 0,95 e a gente vê que a variação está exatamente os menos 5,37% aqui, ó, o preço atual, o deságio de 5% e essa variação negativa minha aqui. O que significa que eu estou perdendo dinheiro, entre aspas, com o VGHF. Se a gente for aqui, ó, no Status Invest, eu faço essa salada aqui com a minha carteira nesse site, pessoal, porque cada um tem uma função e eu acho realmente muito bom. Isso aqui não tem no Investidor 10, mas tem no Status Invest. Ele mostra aqui o valor certinho de quanto você está perdendo, né, a variação negativa. Então eu estou aqui com menos 50,21. E aqui nos proventos a gente vê uma coisa muito interessante, que é o seguinte, ó, eu estou com 59,64 aqui do VGHF. Lembrando que tem R$9 que ainda vai cair, inclusive vai cair amanhã, dia 5/7, que é quando o VGHF paga os seus rendimentos, que é no 5º dia útil de cada mês. Então amanhã eu vou receber mais R$9, eu vou ficar com um total de 59,64. Então, por mais que eu tenha perdido dinheiro na cotação, eu ainda tenho R$9 de lucro. Ainda vale frisar uma coisa, que por mais que a cotação esteja no negativo, eu ainda não realizei esse prejuízo. Então as cotações estão lá na minha carteira, elas têm a possibilidade de voltar a valorizar e eu lucrar de novo com essas cotações. Mas só com os rendimentos do VGHF, eu já paguei aquele prejuízo. E isso já é uma coisa muito maneira. E sobre o número mágico que eu tinha comentado com vocês, o famoso número mágico, é isso aqui, ó, pessoal. Eu vou receber R$9 do VGHF 11. E a cotação está 8,67. Então, com o próprio rendimento do VGHF 11, eu já consigo comprar uma cota sem tirar nenhum dinheiro do meu bolso. E isso já é uma vitória absurda, né? E era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, pessoal. Os pontos de atenção, os pontos negativos do fundo, né? Mas eu também queria mostrar os pontos positivos e queria mostrar também esse número mágico alcançado por mim no VGHF 11. Então, se você chegou até aqui, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Gabriel Barreto e esse é o canal Músico na Bolsa. E se você quer continuar acompanhando a minha jornada rumo à liberdade financeira, considere se inscrever no canal, clique no like e até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!